Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à live de hoje, sempre nesse mesmo ritmo que temos feito, falando de coisas paralelas às da Escritura, da Bíblia, que são experiências, né? Às vezes conselhos, e com muito cuidado no conselho, porque eu não daria um conselho a uma pessoa sem que eu não estivesse vendo o mal e que esse conselho viesse a trazer alguma coisa que fosse ao bem, para mudar os rumos das coisas, né? Eu não faria isso. Mas tem coisas que aconteceu já na vida da gente ou na vida de outros que dá para a gente passar para o outro, não como determinando. Se você fizer isso, você vai ficar muito bem, passar esse sistema de coisa. Porque deu certo para mim, deu certo para o meu amigo, mas pode não dar certo para os outros. E de qualquer forma, não existe a tal, nesse sentido, não, de boas intenções. Porque muitas vezes é de boas intenções que conselhos, determinações são passados a pessoas e eles saem mal com isso. Qual a diferença? Eu ter passado uma coisa de boas intenções, com boas intenções, e dado errado, colocado a pessoa em sofrimento, ou eu ter passado ela já com más intenções e ele acontecer a mesma coisa, se dá mal. Qual foi a diferença? Ao sair de mim, há uma diferença de ser boa ou de ser ruim. Mas quando chega na pessoa, se chegar só danos, ficou a mesma coisa. Por isso é que criaram um ditado do público, que a gente ouve sempre. De boas intenções, eles usam dizer, até sem saber às vezes o que está falando, de boas intenções o inferno está cheio. O outro já diz, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Concordo plenamente. Parte, né? Porque tem conselho que dá certo. Então, eu não radicalizo. Mas que a expressão não deixe de mostrar um rumo que parece certo, isso é real. Por quê? Toda coisa que é boa, ela tem boa aceitação e produz bons resultados. E essa coisa que tem esse valor, ela tem um preço bem mais alto. Ninguém anda doando, alguém doa. Acontece um pouco diferente, às vezes, do que eu vou dizer. Mas doa, vai na loja e faz uma grande compra unicamente para sair doando. Só se for uma instituição que tenha certos poderes, né, para poder fazer isso. O que você vê mais sendo doado são coisas usadas. São coisas que o dono já quer desfazer dela, certo? Então, essa sim, essa não precisa ser vendida, né? Pode doar. Eu não quero mais, não serve mais para mim, eu não gosto mais disso, dessa vasilha, desse jogo de sofá, dessa roupa. Então, se eu não achar quem quer, eu já vi isso acontecer. Eu vou jogar no lixo. E quantos você já viu fazer isso também? Não é mesmo? Então esse conselho, sendo essa maravilha, que alguém até usa, faz para você ver, eu garante, enquanto está falando, que depois da pessoa estar detonado, ele não garante mais nada. Ainda usa uma palavra grosseira, não estou falando de todos, não. Tem quem faz isso. Usa uma palavra grosseira dizendo assim,
fez porque quis. Eu falei, né? Mas ele pegou e ele fez lá, né? Era só não querer fazer, ué, só não fazer. É por isso que o professor das nossas vidas, o número 1, é nós, certo? Tirando aí, fazendo a separação do termo carnal e do termo espiritual. Porque no espiritual, o número 1 da história, começo, meio e fim, é Deus, certo? Na nossa trajetória. Mas, enquanto estamos falando aqui do físico, fisicamente aqui, nós somos o nosso melhor cientista, o nosso melhor conselheiro, porque nós temos que analisar as coisas que fazemos, né? E o grande mal das pessoas é quando, principalmente para esses que andam aí, esnobando erro aí, em cima dos outros, é que ele não vê Deus da altura que ele fala que ele é. Porque se ele estivesse falando verdade para ele mesmo, quando fala do poder de Deus, ele não teria coragem de fazer o que eles fazem. Eles quem? Não estou generalizando. Eu tenho que continuar falando isso, porque senão as coisas podem piorar para mim, entendeu? Ah, então você queria falar? Não, eu não quero maldade para ninguém. Agora, eu não quero que alguém faça mal a pessoas nenhuma também. Esse é o problema. Essas duas coisas têm que andar junto. Você não pode fazer o mal, porque é muito ruim fazer o mal a alguém. E como você não pode deixar totalmente de fazer o bem. Certo? Então, essas duas coisas totalmente diferentes dependem uma da outra. Porque não adianta só você não fazer o mal. Quer dizer, já é uma boa coisa, né? Mas não fazendo o bem de jeito nenhum, você se torna um inútil. Eu fico na minha, eu não fiz maldade para ninguém e não tenho nada a ver com a vida deles, e se ele se aprontou, que se dane. Não, tá tudo bem, até certo ponto, que as pessoas todas deviam examiná-los a si mesmo para não fazer como disse Jesus, para que não entreis no Pai Nosso em tentação. Porque senão, se não houver esse exame, isso constantemente, porque com prazinho assim, ó, que você deixar desse foco, deixar desse alvo, você erra. Você entendeu? Você vai puxar o gatilho, mas vai errar o alvo, certo? Por falta de atenção, visão e controle em cima do alvo. Então, e já é bom não fazendo mal, né? Como eu tenho dito. Mas fazer o bem, não fazendo mal, é só um dever que temos de não fazer mal aos outros. Porque ninguém tem culpa dos nossos problemas. Às vezes eu fiz porque estava nervoso, aí o que o outro tinha com isso? Certo? Agora, não fazer o bem, aí a pessoa se torna inútil. Ele não faz o mal, mas também não faz o bem, né? Então, que aproveito virá daí? Só o proveito próprio. E que isso um dia, esse proveito próprio que usamos para nós, só ao nosso favor, um dia ele pode passar e precisamos do outro. E aí? Aí pode surgir palavras semelhantes que eu vou dizer agora.
Eu quero que ele se dane. Isso é tão mal, isso não faz nada para ninguém. Esse elemento aí, eu vou te falar, hein? Ele não merece ser ajudado, não. E isso, quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu? Então, eu já disse uma vez, a falta de pensamentos, programação dentro de todas as coisas que há diante de nós, que chega até nós, essa falta aí, ela provoca grandes danos. É tipo, eu morei vizinho de uma cidade, conheci todas essas pessoas que eu vou falar aqui. Só não vou citar nome, nem do templo lá da seita, e nem tampouco das pessoas. Mas uma família inteira de pobrezinhos morava num ranchinho, conhecido lá assim como ranchinho, um barraquinho lá coberto de lona e fechado com esse casqueiro que tira da madeira para depois tirar as tábuas. E ali eles viviam e tinha algumas crianças. Tinha lá umas 4 crianças, muito pobre. E aquele senhor, ele trabalhava serviço pesado para poder conseguir trazer a comida para aquela casa ali. Seus filhos, para sua esposa. Ela era, eu acho que de tanto sofrimento, uma senhora já assim, que olhava, parece que estava bem judiada, assim, né? Amarelada, assim. O tipo da pessoa sofredora você vê no rosto, né? Além que maus vestidos, né? Aquelas pessoas assim. E eles foram convidados por esta congregação a fazer parte lá. E eles foram e ficaram adeptos ali, né? E naquela alegria imensa, porque não que eles estivessem ajudando eles, porque na realidade eu falo do que eu conheço, do que eu tenho certeza, eu não sou louco. Eles não tiveram ajuda, pode dizer que quase nenhuma. Para não dizer que nenhuma, pelo menos de Deus, do tipo deles, eles falou com aquela pessoa, certo? Mas um dia ela veio subir num dos líderes, que morava num bairro abaixo lá, que lá parecia uma invasãozinha, assim, na beira de uma estrada, que era uma rua, mas dividia com um sítio. E então, eles, beirando a cerca, fizeram aqueles barraquinhos ali, e não morava só ele, morava mais outros. E ele tinha que passar bem na porta para vir lá para a congregação. E ele era o professor da escola que tinha naquela manhã. E ele foi e disse, eu falo porque ele deu testemunho. Porque tem pessoas que falam, aí aconteceu isso, aquilo, mas você estava lá, você viu, você gravou, como que você sabe? Não, é porque eu vi o testemunho na congregação. Eu trabalhava naquela cidade e às vezes, quando me sobrava tempo, eu ia naquela congregação. Tinha até alguns amigos ali. E aí, então, veja o acontecimento. Ele vem, porque ele era o professor daquela escola que ia ter durante aquele dia lá, na congregação, e o senhor daquela casa, daquele barraquinho, disse para a esposa que isso tudo foi contado lá na congregação. Eu ouvi. Eu vou comprar querosene, porque lá não tinha luz. Eles usavam lamparina, que era conhecido com esse nome. E ele olhou e não tinha. E falou assim, vai ficar hoje, já mais tarde fecha todos os comércios, não posso mais comprar, então tem que comprar agora na parte da manhã. Eu vou comprar querosene depressa enquanto vocês se arrumam, falando com a esposa dele, e arruma as crianças, e eu volto e nós vamos ainda correndo rápido e não perdemos a escola. E foi
lá como se chama na região, boteco, né? Que vendia querosene naquele tempo, qualquer boteco tinha, né? Porque muitos usavam. Então, porque a maior parte dos aqueles locais não tinha energia. Então ele foi e esqueceu de levar 1 litro de garrafa, né? Assim, para poder pôr a querosene. E chegando lá, o botequeiro era do comercinho muito pequeno lá, então ele não tinha muita coisa. E ele falou para ele, olha, eu estou em falta de litros aqui, você não trouxe. Eu disse, põe aí qualquer um tanto aí que dê para a gente usar, põe uma garrafa. Ele, não, garrafa eu tenho. E tinha uma garrafa ali que estava escrito no rótulo 29. Muitas pessoas que está me ouvindo vai lembrar. Eu conheci essa pinga, essa cachaça com esse nome, 29. Aí ele pôs e rápido e ele falou assim, eu vou pôr a tampa da garrafa mesmo, porque eu não tenho aqui uma cortiça, uma coisa assim para fazer uma tampa em curto prazo. E vou pôr, ele põe depressa, porque senão eu perdo a aula lá na minha igreja com esse termo. E ele pôs na garrafa a querosene. E o rótulo estava perfeito. Estava como se estivesse novo. E ele desceu rápido e encontra com o professor que lá ia subindo. Quando ele saudou no costume que a igreja usava saudar, ele não respondeu. Não. Ficou de olho na garrafa. E disse para ele, você tem que tomar vergonha na sua cara, porque imagina você ter coragem de falar o nome de Deus na saudação com a garrafa de cachaça 29 na mão. Não, eu explico. Ele disse, eu não quero explicação. Você vai ser excluído. E foi embora. E ele chegou na casa dele, choraram muito, porque não queria sair daquela organização ali. Ele estava sentindo bem ouvindo ali, mesmo que com muitos algos errados, como esse, um erro irreparável. Aí eu chego lá, deu certo que eu fui lá na igreja, como diz eles, né? Chego lá e eles foram assim mesmo, chorando todo o tempo, mulher, marido. E ele começou a falar lá em cima para dar início à escola. Olha, irmãos, não podemos acreditar em qualquer pessoa, porque a maioria das pessoas que você pensa que quer ser santo, ele é um vagabundo, é um bebum qualquer. Nem ajude essas pessoas. Ele começou, o professor. Aí, de ver que eu encontrei o fulano, com a garrafa de 29 na mão, ele está aqui junto com a gente, membro da nossa congregação, e dizendo que aceitou Jesus, mas está bebendo cachaça. No meio do público, tinha muita gente. E ele só chorava, porque não dava tempo nem para ele se redimir das acusações. Certo? Eu quero que todo mundo vai vendo isso aí, para ver o que eu falo hoje não é vingança, não é ataques, não. O interesse é de pedir a esse povo que pare dessa covardia. É só isso. Esse povo, você embolou tudo. Não, senhor. Eu disse esse povo que faz isso, certo? Ou coisas até piores do que essa. Aí, depois que ela acabou com a vida daquele senhorzinho, magro, com o rosto afundado, parece que vejo a foto até hoje, com a esposa mal vestida, os filhinhos com aquelas roupinhas, certo? Comia o que achava para comer, não é o que eles queriam comerem. O mundo está cheio de inimigos pregando o nome de Deus. É isso que eu
que às vezes me emociono como estou agora. É porque eu sou amigo de Deus. E isso é um sistema de tentativa de bandidagem contra o próprio Deus. Certo? Enquanto Jesus disse, eu vim pregar o evangelho aos pobres. Tá? Não julguei segundo a aparência. Mas a maioria não está fazendo isso. Aí ele não aguentou mais tanto ser atacado, que a escola estava passando quase tudo para cima dele. Ele pediu uma oportunidade. Eu queria falar. Aí tinha um senhor lá, que não sei se era o pastor, porque esse professor não era. Ele era, eu não quero citar também o cargo, né? Ele tinha um cargo mais forte lá dentro também. E ele era o professor. Aí esse senhor que estava lá sentado lá também, perto dele, do professor, disse, deixa ele falar. E ele começou a dizer, Glória, o senhor não esperou dizer, em casa não tem energia, nós funcionamos à luz, a queroseno, e eu correndo para não perder a sua escola aqui, certo? Eu esqueci de levar o litro para trazer o queroseno e o dono do boteco, como diz eles lá, pôs numa garrafa de pinga 29. Se eu tivesse lembrado, eu teria mandado ele rapar o rótulo, pelo menos. Porque para quem anda buscando a desgraça dos outros, ele quer examinar até a sua cozinha, até a sua intimidade. Ele quer saber a cor do esmalte que a sua esposa pôs. Ele quer saber o comprimento do vestido dela. Ele quer saber a altura do salto do sapato dela. Ele só falta chegar e dizer quem manda na sua esposa sou eu. Agora tem uma coisa. Agora, por favor, respeite a minha intimidade. Não arrisque fazer isso comigo. Porque eu não sou violento, certo? Mas também eu não sou tão burro de não conhecer os meus direitos. Viu? Não faça isso comigo, não. E não vai fazendo com todo mundo, não, porque já tem alguns que se deu mal, certo? Porque nem todo mundo é tão simples para suportar tais agressões. E ainda patrocinando. Às vezes uma porcaria de coisa, certo? É isso. Eu não estou debatendo contra pessoas, não. Eu estou debatendo contra os atos vergonhosos que está acontecendo no mundo evangélico desse país. Certo? E aí ele levantou e disse, meu senhor, citou o nome dele, é claro, que eu também sei o nome dele. Não era pinga, não, meu senhor, era queroseno. E ele fez ainda uma coisa que ele usou inteligência. Ele levou a mesma garrafa com a querosene dentro. Falou, a garrafa está aqui, ó. Tirou de dentro de uma sacola. Essa aqui, ó. E levantou e foi lá na cara dos estelionatários. Certo? Porque eu não tenho outra palavra para dizer para os elementos como aqueles. Foi lá, entregou por cima do altar. Falou aqui, olha, examine aí para vocês verem que não é pinga, é queroseno. Pois eu não faria isso. A minha humildade ultrapassava. Certo? Eu dizia, se vocês não têm nada a ver com a minha vida, não preciso de vocês para achar o caminho do céu. Eu quero é tirar um bando de ladrões da minha vida. Eu diria sim, mas ele foi muito mais humilde do que eu. Aí, ó o professor. Gente, eu quero pedir perdão a todas as igrejas, a igreja, porque eu errei gravemente. Ai, que gracinha, né? Lindo, lindo. Agora vamos ver que situação ficou Deus com esse miserável. Certo? Vamos ver a situação. A questão que o evangelho está chegando ou não está chegando, porque o Deus desse pessoal é muito pequeno.
é tão pequeno que eles têm coragem de fazer perversidade dentro da comunidade deles e ainda pôr rótulo que é santos. Que tamanho é esse Deus? Tamanho de um tatu? Esse é o seu Deus que eu estou falando. Seu Deus de quem? De quem fazem isso. Porque se você não tem medo, lendo nas Escrituras, imagina que você tem ele como nada. E a Bíblia manda: temei ao Senhor teu Deus. Certo? Tem um certo ênfase aí, amigo. Então, no capítulo 10 do livro de São Mateus, eu vou ler rápido, por causa do tempo. E você começa no verso 26. Portanto, não os temais. Quem está andando correto. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Você pode ficar tranquilo. Que esse povo que está fazendo as escuras, roubando de certa forma, pregando o evangelho furado, torcendo versículos bíblicos do livro de Deus, Jesus está falando aqui. Você não teme, não. Não fica apavorado, não. Não há nada que eles estão encobrindo que não venha a ser revelado. Um dia vai sair à tona, viu? É o que ele está dizendo. E cortei o versículo no meio, então vou continuar. Nem oculto. Além de ser revelado, não fica nada oculto, não. Que não venha a ser conhecido. Você pode mostrar que aí é um fulano, mas depois todos vão te conhecer, viu? E quem está falando aqui é Jesus, para não dizer que eu estou agredindo pessoas santas. Ai, meu Deus, perdoa-me, Senhor. Então você leia a sua Bíblia, por favor, porque tem parte nela que você não tem coragem nem de ler no seu tempo. Eu posso mostrar várias partes que vocês não têm coragem de ler. Certo? O que vos digo às escuras, está falando, o que eu disser, o que vocês disserem, que falamos, a escura, dizei-o em plena luz. Não tem nada escondido, não. Você está falando abertamente. Tem alguém escutando, tem alguém vendo, alguém gravando e alguém filmando, viu? Deixa de ser idiota contra vocês mesmos. E o que se vos diz ao ouvido, caladinho, cochichando, não, o povo não pode escutar não, viu? Que dizei ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Está sendo a mesma coisa que você estivesse num alto lugar e gritando lá. E você está pensando que está oculto, né? Escondidinho. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, que é a vida, e misturam-se com espírito. Que para a maioria, a alma é o mesmo espírito. E não é. Eu desafio biblicamente que não é. Certo? A alma é a alma vivente. É a essência que faz os movimentos. Temer antes aquele que pode, fique com medo daquele que pode fazer perecer no inferno, quer dizer, de sofrimento, porque também não tem um inferno quando eles pregam, de sofrimento. Tanto a sua própria vida, que está citado aqui, a alma, como o corpo, que essa alma vivente funciona. Usei as minhas palavras um pouco, para ficar fácil de entender. Temei a esse, viu? Que pode fazer tudo. Não se vendem 2 pardais por um asse? Vocês não tiram dinheiro de uma pequena coisa que é tão insignificante? E nenhum deles dirá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E lembre que Deus tem um cuidado tão grande com isso, que pardais, e Deus tem cuidado com eles. E Ele está cuidando de pessoas que vocês estão ofendendo, viu?
Não se esqueça. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Fica esperto, velhacão. Fica esperto. Ganha dinheiro de outra forma, não com o nome de Deus, que até os fios de cabelo que você tem na cabeça, não só na sua, de todos que habitam a terra, estão contados. Viu? Você está sendo vigiados, tá bom? Não temais, pois. Não apavora com esse povo, não, que um dia, eu estou usando minhas palavras, eles vão se lascar todinho. Porque a justiça divina não tem impunidade. Bem mais, não tem mais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. E ele mostrando aqui que sendo pardal, mas é muito bem vigiado e cuidado por Deus, e vocês valem muito mais que isso. Vocês quem? Vocês que estão servindo de escada para malandro subir. Vocês valem muito mais que pardal. O cuidado de Deus está sobre vocês para livrar vocês naquele último dia, mas também sobre eles para a vingança. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Porque eu estou vendo tudo aqui, está tudo errado, mas ninguém quer fazer o que eu mando. E sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Será que esse povo, a Bíblia deles é outra ou eles não têm Bíblia? Certo? Mas aquele que me negar diante dos homens, fazer ao contrário do que a Bíblia diz, torcer versículo, é negar ao próprio Cristo. Também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Até o verso 33, começando do 26. Prezado amigo, eles vão gritarem. E Deus diz, o próprio Deus na Bíblia, e eu não vou responder, certo? Porque custou a vida de Jesus alguém que, semelhante a esses, mataram Jesus só para não ter que fazer o que ele estava ensinando, certo? Mas isso, a própria Bíblia diz que foi um preço muito alto. Prezado amigo ouvinte, eu te peço, deixa o like, compartilhe, se for do seu interesse, inscreva-se no canal, porque o que eu falo não é desabafo, não é maldade, não é revanche de nada. O que eu falo é porque as coisas que estão acontecendo com o meu Deus, embora eles não vieram nada na mão desse Deus, porque o que eu acredito é grande. Não adianta mentir para ele, não adianta roubar em nome dele. O que eu creio vai vingar, viu? Então, por isso eu não vou temer, vou estar tranquilo. Mas, Senhor meu Pai, peço nesse instante misericórdia acerca das revelações às pessoas que estão colocando quase que uma firma terceirizada para mostrar o caminho do céu. Quanto nem eles mesmo que está pregando, eles os que está pregando essas farsas, têm o direito de entrar, viu? Então a gente sabe através de ler na sua palavra e das suas revelações. Peço ao Senhor que os anjos do Senhor possam ser enviados à casa das pessoas que sofrem, porque o mundo está ficando cada vez mais difícil. Tem alguém, Senhor, que não está mais conseguindo comprar o alimento para casa. Senhor, eles estão perdidos na situação de entendimento. Meu Deus, eu agradeço o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, o teu Filho, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.